Olá, sou Patrícia Moraes, do Jornal Opção. É um prazer estar iniciando esse primeiro programa na internet com o governador Zé Wellington. Bom, antes de mais nada, Patrícia, queria agradecer muito ao Jornal Opção pela deferência em nos convidar para abrir esta série de programas que tem com um debate jurídico de alto nível. Eu fico muito feliz em poder participar desse debate, apesar de eu, Tomás, ter deixado de ser advogado desde o dia 1º de janeiro de 2011, quando, por força legal, fiquei impedido do exercício da advocacia em função da assunção do cargo de vice-governador. Mas, naturalmente, vou ousar um pouco discutir esses temas importantes. Quando brinquei da questão da sem-censura, disse especificamente em função de um preceito constitucional derivado da Carta de 88, onde o Brasil, de uma vez por todas, afastou esse fantasma que foi tão típico nos momentos de regime de exceção no Brasil e tão lamentável para a formação de exponenciais culturais, para a formação de um senso crítico brasileiro, para a dinâmica da evolução política no Brasil. Penso que o Constituinte de 88 ele veio justamente sob a égide de poder construir um Estado democrático baseado nas liberdades individuais, nas liberdades de expressão. Portanto, nesse sentido, eu falei em tom de brincadeira, mas naturalmente em tom também de muita correção, que acho que todas as entrevistas devem ser sem censura, para extrair, inclusive, do entrevistado aquilo que ele realmente pensa, aquilo que são suas posições em relação a diversos temas, objeto das diversas entrevistas. Especificamente nesse caso, é bom a gente lembrar que o direito à expressão ele não é absoluto, ele tem limites na questão dos direitos individuais. Não é possível você tolerar ofensas, tolerar ataques sem a devida responsabilização daquele que atua. Penso que o dispositivo que foi incluído na reforma recentemente aprovada pelo Congresso Nacional, ele tinha até um espírito interessante. Ocorre que, na forma como foi redigido, ele poderia abrir espaço para uma espécie de censura prévia. Acho que a censura prévia é o pior dos cenários que pode acontecer para a democracia. Todavia, quando os excessos são exercidos, é preciso que você identifique e puna efetivamente aqueles que excedam. Eu não sei se nós teríamos um retrocesso. A minha preocupação ela reside na questão fundamental da democracia brasileira, que é o sufrágio universal e secreto. O sigilo do voto, ele visa preservar o eleitor das pressões que muitas vezes ocorrem em relação àqueles que detêm o poder sobre as massas que são beneficiadas de programas sociais, que são beneficiadas de ações públicas, que são beneficiadas de diversas situações, ou mesmo daqueles que não exercendo cargos têm históricos de vilipêndio à liberdade individual, de ataques individuais para fazer valer sua vontade. Isso ocorria muito na metade do século passado, especialmente em cidades do interior, onde os coronéis à época admoestavam os eleitores para eleger aqueles que eles entendiam que eram melhores. E justamente por isso é que o Brasil adotou o voto secreto. E quando você permite a impressão desse voto, eu fico preocupado na medida em que você pode abrir espaços para a quebra desta que é uma garantia do cidadão, do eleitor. Evidentemente, havendo uma articulação de garantias de que esse voto não possa ser apresentado a terceiros outros, seja apenas como instrumento de conferência da Justiça Eleitoral para aferir efetivamente o resultado externado pela urna eletrônica, parece que não há problema nenhum. Agora, é preciso ter muita atenção, porque aquilo que o legislador eventualmente está entendendo como algo que possa simbolizar o avanço, pode eventualmente ser um retrocesso enorme na liberdade individual do eleitor em escolher livremente o seu candidato e depositar seu voto sabendo que ele está fazendo de maneira secreta. Primeiro que eu entendo que não houve reforma alguma. Houve um arremedo de modificações pontuais, circunstanciais e de acordo com os interesses momentâneos dos parlamentares que são no Congresso Nacional. O Congresso Nacional se acovardou na discussão de um tema importante para a República Brasileira. Na verdade, o que pauta os interesses do Congresso Nacional são os interesses em garantir o status quo, em manter aqueles que estão
são mandatários hoje, como mandatários amanhã também. Então eu acho que o que nós temos hoje é uma ausência completa de um debate aprofundado sobre temas importantes que dizem respeito ao exercício da representação popular. Nesse sentido, o Congresso correu do debate de grandes temas que muitas vezes podem ser circunstancialmente impopulares, mas que você tem que ter a coragem de debater com firmeza. Quando você vê o Congresso Nacional criando um fundo eleitoral, que faz um mix de financiamento público com financiamento privado, você vive num cenário de completa desestruturação do modelo de financiamento de campanha. Se hoje nós temos um modelo perverso que abre aso para uma série de situações que nós estamos enxergando aí com o desvendar e desnudar da Operação Lava Jato, nós temos que ter um modelo de financiamento que possa ser, primeiro, fácil de ser fiscalizado. Segundo, que democratize os acessos aos cargos de representação. Ou você vai migrar para o modelo norte-americano, onde você tem o financiamento privado total e aberto, da forma como os candidatos puderem arrecadar, e aí já entendendo que isso faz parte de um conceito, de uma ideologia, de uma visão de mundo que é defendida na América, com relação à hegemonia do capital. Ou então nós vamos partir para o financiamento público. Eu, particularmente, sempre defendi o financiamento público de campanha. Porque, na prática, nós já temos o financiamento público de campanha hoje. Quando o amigo ouvinte internauta está assistindo aquelas pílulas dos partidos políticos, quando na época da eleição você tem o programa eleitoral, todos esses instrumentos são financiados pelo poder público. O fundo partidário, antes ainda desse fundo eleitoral que foi criado, era financiado pelo poder público. E o que nós enxergamos na Lava Jato? Muitas vezes, isso não é a regra, claro, mas em alguns casos, você tinha financiamentos privados de empresas que depois cobravam dos eleitos a contrapartida. Isso não é, ao meu ver, o melhor caminho para a consolidação da democracia. E na medida que você tenha financiamento público com valores menores para as campanhas, você oportuniza aqueles que não têm recursos para participar, para expor suas ideias, para ir para o debate, para conseguir, pelo menos, ter voz no processo eleitoral. Hoje, no modelo que nós temos um cenário onde, no parlamento, e isso é muito mais visível na eleição proporcional, você tem a hegemonia do poder econômico. Em determinado momento, eu até brinco, você não precisa nem saber quem que são os candidatos. Pega a conta bancária de cada um deles, afasta os demais, que aqueles que têm mais recursos serão eleitos, isso no que diz respeito às eleições proporcionais, porque isso é mais visível. Nas eleições majoritárias, você tem situações que de vez em quando fogem a essa regra. Então, ao meu sentir, na medida em que você tenha um financiamento público fiscalizado, o custo final para o cidadão brasileiro é bem menor do que o modelo que nós temos. E hoje nós criamos um modelo completamente esquisito no Brasil, porque você tem um limitador de teto, você tem o fundo eleitoral, você permitiu o gasto integral por parte do candidato, ou seja, os ricos e milionários têm a prerrogativa de fazer valer a força do seu dinheiro, enquanto os outros não têm, e você pode receber de pessoas jurídicas, com exceção do próprio candidato, até 10% do valor de seus rendimentos. Isso é uma situação que é o pior dos mundos que foi construído, porque não interessava aos atuais parlamentares dar uma solução definitiva, ou pelo menos ir para um debate realista com a população, apresentando todos os fatos. Portanto, eu acho que a reforma que foi apresentada é fruto apenas e tão só dos interesses momentâneos. Primeiro que eu acho que essa questão relacionada à candidatura avulsa no modelo jurídico que nós temos hoje é uma invenção da roda. Porque ou nós vamos mudar a legislação brasileira para permitir o que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos permite candidaturas independentes e não são candidaturas avulsas, porque lá nós não temos poucos partidos, não, apesar de nós termos praticamente conhecidos republicanos e democratas, mas são uma gama enorme de partidos que são independentes. Ou então, nós vamos começar a ter julgamentos sem olhar para a lei, o que é muito perigoso. Acho que
você precisa fortalecer a identidade partidária, fortalecer a personalidade partidária através de um ideário claro dos partidos políticos, que infelizmente no Brasil nós não temos. Por isso nós estamos observando o descrédito das instituições partidárias no Brasil, porque nós permitimos uma série de situações que distorcem essa identidade. Coligações, ao meu ver, da forma como são praticadas no Brasil, elas acabam por ser apenas um amontoado de interesses circunstanciais e não uma conjectura ou uma formação de uma base com base em valores ideológicos. Nós temos hoje partidos que muitas vezes são conservadores na acepção deles, fazendo coligação com partidos que são liberais, extremas. Então o eleitor ele fica sem saber quem que ele está elegendo, porque ao votar em um ele está puxando o outro. Então é uma situação que, ao meu ver, não condiz com um bom funcionamento da democracia e o fortalecimento dos partidos. O eleitor tem que ter clareza no projeto que está votando, no ideal que está votando, naquilo que será executado ao longo de 4 anos. E quando você permite esse tipo de situação, você acaba por contaminar toda a confiança, a convicção que o cidadão tem nos partidos políticos. Acho que a cláusula de barreira é um instrumento importante, apesar que se você finalizasse, proibisse a coligação proporcional, que mais uma vez o Congresso não teve coragem de fazê-lo para valer nas eleições de 2018, só para 2020, por interesses circunstanciais novamente, você praticamente eliminaria essa necessidade, porque os partidos precisariam sobreviver individualmente, e ao sobreviver eles teriam que lutar para lançar nomes nas diversas disputas eleitorais, para fixar suas bandeiras, suas teses, sua carta programática, e o eleitor, o cidadão, teria condição de analisar com muito mais acuidade todas as candidaturas postas a partir dos partidos políticos. Então eu acho que a cláusula de barreira é um avanço, apesar que nós já tínhamos a cláusula de barreiras, e hoje o Supremo reconhece que foi um equívoco dele aquela decisão lá atrás, que entendeu inconstitucional naquele modelo que estava construída a cláusula de barreira, mas que nós estamos, na verdade, dando um passo muito pequeno. Acho que a partir de 2020, isso se o Supremo não resolver interpretar a Constituição, porque parece que o ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes já fizeram declarações sobre essa questão da coligação proporcional, mas caso o Supremo entenda, eu acho que aí sim nós começaremos a ter um avanço significativo para o fortalecimento dos partidos políticos e da democracia. São desafios importantes. Eu acho que esse fundo, eu tenho a visão um pouco diferente da sua. Eu acho que do ponto de vista de fiscalização, ele é mais fácil mesmo, porque o Ministério Público ou os próprios partidos que fazem a famosa balança de peso e contrapeso na própria fiscalização do processo eleitoral, eles haverão de ter instrumentos mais simples para fiscalizar, na medida que a fonte de financiamento ela é muito bem definida. Você vai ter o fundo, e, por outro lado, você vai ter a disposição ou do próprio candidato, como eu falei, ou daqueles que eventualmente doarem. Imagina só a situação. Aparece lá, o Márcio resolveu virar candidato. Aí aparece lá 50 doadores de campanha para ele. De onde que apareceria esse pessoal? É muito fácil da Justiça Eleitoral ir, do Ministério Público ir, verificar se essa pessoa doou realmente, se tinha condições, e verificar os gastos que foram feitos, ao menos declarados formalmente, que foram executados. Por isso que eu falo, quando você tem a figura do financiamento público integral, é muito mais fácil para o poder público fazer a fiscalização, porque qualquer recurso fora daqueles limites do financiamento público, ele já inviabiliza a pretensão de candidatura daquele que foi beneficiado desse tipo de recurso. No caso de hoje, nós temos um cenário que é complicado, porque você tem financiamento público oficial desse fundo e você tem financiamento privado também. Então, talvez isso dificulte um pouco a fiscalização, mas penso que o Ministério Público e os próprios partidos têm condição de fazer uma fiscalização razoável desse processo. No caso da internet, é aquilo que nós falamos aqui, me parece que essa fiscalização vai ter que ser feita caso a caso, dia a dia, vai ser uma angústia, especialmente para os advogados que vão militar nessa área e que terão um trabalho redobrado na defesa dos seus constituintes com muita naturalidade. Mesmo porque a legislação já mudou, inclusive, para a pré-campanha. Hoje é muito mais fácil e muito mais ágil a realização da pré-campanha do que da própria campanha. A legislação no que diz respeito à campanha na internet foi completamente modificada, permite praticamente tudo nela, e aí você tem um cenário de consolidação das campanhas muito mais antecipado que você tinha em tempos outros.